Está no ar para todo o Brasil o programa Pauta Aberta. Sejam todos bem-vindos. Que bom estar mais uma vez em sua companhia. Você fica com a gente na próxima meia hora. Os trabalhadores dos Correios entraram em greve hoje por tempo indeterminado. A federação que representa os grevistas é contra a privatização da estatal e reclama do que chamam de negligência com a saúde dos trabalhadores na pandemia. A entidade afirma ainda que desde julho os sindicatos tentam dialogar com a direção dos Correios e alegam que em agosto foram surpreendidos com a revogação do atual acordo coletivo, que estaria em vigência até 2021. De acordo com o texto publicado no site da federação, foram retiradas 70 cláusulas com direitos como 30% do adicional de risco, vale alimentação, licença maternidade de 180 dias, auxílio creche, indenização de morte, auxílio para filhos com necessidades especiais e pagamento de adicional noturno e horas extras. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, autorizou a fase 3 de testes de mais uma vacina contra a Covid-19 no Brasil, desenvolvida pelo grupo Johnson & Johnson. A Anvisa não informou a data de início dos experimentos, que depende de aprovação no Conselho Nacional de Ética em Pesquisa, o órgão do Ministério da Saúde responsável pela avaliação ética de pesquisas clínicas e da organização dos pesquisadores para recrutamento dos voluntários. Está prevista a participação de 7 mil pessoas com idade mínima de 18 anos em 7 estados: Bahia, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e São Paulo. Nesta fase 3 é testada a segurança e a eficácia de uma imunização. Esta é a 4ª vacina a receber autorização de testes no país. O turismo foi um dos setores que mais sentiu os impactos do distanciamento social. Sem poder viajar, um grupo de blogueiros criou o guia Redescobrindo o Nosso Brasil, um e-book para incentivar o turismo no país. Outro objetivo é arrecadar fundos para ajudar ONGs e entidades que atuam durante a pandemia. Paisagens exuberantes como esta, que fica no Tocantins, fazem parte do guia de viagens Redescobrindo o Nosso Brasil. Lançado no formato digital, o livro apresenta quase 400 destinos por todas as regiões do país. São atrativos naturais, como praias, rios e cachoeiras, além de cidades históricas, rotas românticas e atividades de ecoturismo. O projeto foi desenvolvido por jornalistas e blogueiros de todo o país, que uniram a paixão por viagens com a vontade de ajudar. Todo o trabalho foi feito de forma voluntária e a renda obtida com as vendas será doada a organizações não governamentais. A gente vai continuar mandando, assim que a gente fizer essas arrecadações, para essas instituições que estão ajudando as pessoas durante a pandemia. Além do caráter voluntário, a publicação também pode ajudar a fomentar o turismo no país. O setor foi um dos mais prejudicados pela pandemia, com prejuízos de mais de 120 bilhões de reais. No guia, cada um dos 26 estados brasileiros, além do Distrito Federal, é apresentado por uma pessoa que nasceu ou mora no local. Assim, fica mais fácil dar dicas de passeios, gastronomia, hospedagem e atrações fora do roteiro tradicional. Quem apresentou o Rio de Janeiro foi a carioca Renata Castelo Branco, editora do blog You Must Go. Para a jornalista, a tendência do mercado pós-pandemia é o turismo doméstico. Eu acho que a tendência primeiro são as pequenas viagens de carro, que vão ser as mais seguras, e depois de avião, mas também trajetos curtos, para a gente poder se preservar, porque a pandemia, infelizmente, continua. Diferente do turismo, que sentiu muito os efeitos da pandemia, a movimentação de cargas nos portos brasileiros bateu recorde no primeiro semestre. A exportação de produtos agrícolas ajudou a manter a demanda em alta. Os portos públicos brasileiros movimentaram quase 169 milhões de toneladas de carga de janeiro a julho, um crescimento de mais de 6% sobre o primeiro semestre do ano passado, mesmo no cenário de pandemia. Um critério importante que ele trouxe nessa medida provisória foi considerar o porto
de fato, na lei, como uma atividade essencial para o Brasil. Isso possibilitou com que os portos permanecessem operando normalmente, né? Entre as mercadorias exportadas, destaque para a soja. A safra recorde estimada para 2020 e 2021 está sendo escoada, especialmente para a China. A previsão é colher mais de 130 milhões de toneladas. E agora, de agosto a dezembro, a expectativa é de exportar 7 milhões de toneladas. Do lado das importações, os portos desembarcaram as demandas da pandemia. Todo o sistema de saúde brasileiro, todo o sistema, inclusive farmacêutico, depende muito de importados. Entre os destaques no crescimento está a Companhia Docas do Pará, com aumento de mais de 26%. Resultado atribuído à pavimentação da BR-163, que teve seu último trecho inaugurado em fevereiro. Existe na logística brasileira uma tendência de deslocamento do eixo logístico, que até então saía do centro-oeste do país na direção de Santos e Paranaguá. A tendência agora é se avolumar cada vez mais essa saída pelos portos do Maranhão e do Pará, e nós vamos ver isso acontecendo cada vez mais. Para ajudar no enfrentamento da pandemia, o Papa Francisco enviou ao Brasil ventiladores pulmonares e aparelhos de ultrassom. Os equipamentos serão doados aos hospitais indicados pela Nunciatura Apostólica, com o objetivo de atender as pessoas mais pobres. Segundo o Vaticano, o Papa tem se empenhado em ajudar os países onde a situação causada pela Covid-19 colocou em crise os sistemas de saúde já muito demandados por emergências e dificuldades anteriores à crise. Empresárias brasileiras enfrentam barreiras sociais e econômicas na gestão do próprio negócio. A taxa mais alta de juros é apenas um dos desafios encontrados. Para mostrar que é possível superar preconceitos, uma mecânica do Distrito Federal é finalista de um prêmio mundial de empreendedorismo inédito para o Brasil. A ideia de abrir uma oficina de carros para mulheres surgiu depois que Águida foi enganada por um mecânico. A empresa dela funciona há 10 anos e, para se manter no mercado, foi preciso investir pesado em conhecimento. Esforço que vai levá-la para bem longe, Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. Em dezembro, ela vai concorrer a uma premiação da ONU para mulheres empresárias. Estou muito feliz com isso, já de poder concorrer. O Brasil ainda não ganhou essa premiação. E eu estou com muita fé de que vamos trazer esse prêmio para a gente, porque é um negócio inovador, é um negócio diferenciado. O Brasil tem pelo menos 9.300.000 empresárias, boa parte nos ramos de moda, alimentação e beleza. Elas estão no comando de 34% de todos os negócios formais e informais do país. Mas, apesar de terem mais tempo de estudo e taxas de inadimplência menores que as dos homens, elas continuam em desvantagem. As mulheres empresárias ganham menos que os homens donos de negócios, têm mais dificuldade de acesso a crédito e ainda pagam juros mais altos. As mulheres enfrentam desafios adicionais na hora de gerenciar o seu negócio por conta de questões culturais. São aquelas coisas que a gente escuta, tipo, mulher não serve para isso não é coisa para mulher, menina não é boa em matemática. A boa notícia é que mais mulheres estão se arriscando no mundo dos negócios e assumindo responsabilidade financeira em casa. O exemplo realmente é uma força poderosa na hora de mudar o comportamento das pessoas. Não só aquelas pessoas adultas que muitas vezes já têm essas crenças, começam a pensar diferente, mas também com as crianças. Quando a criança cresce vendo mulheres bem-sucedidas, mulheres protagonistas, mulheres e homens protagonistas do seu próprio destino, essas crianças acreditam que elas também podem ser assim. E olha só, nos últimos anos, o número de mulheres que começaram a empreender teve um aumento significativo, tanto no Brasil como em outros países. Atualmente, cerca de 30% de todos os negócios privados no mundo são operados ou têm como idealizador uma mulher. Nós vamos para um breve intervalo, não saia daí, nós voltamos em instantes.
Estamos de volta com o Pauta Aberta. Que bom ter a sua companhia e audiência em todo o país. Quando se fala em tipos de câncer com maior incidência no Brasil, o câncer de próstata e o câncer de mama lideram os números de casos. Apesar disso, sabemos que a doença pode surgir em qualquer parte do corpo. E um dos órgãos mais importantes do nosso organismo, o coração, também pode ser afetado. O câncer de coração é uma doença rara. Quem explica melhor sobre esse distúrbio é o médico oncologista Dr. Elgi Werneck. Câncer e coração. Duas variáveis. Vamos começar. Câncer do coração, uma doença extremamente rara. Os mixomas atriais são doenças extremamente incomuns. Para vocês terem uma ideia, eu tenho 15 anos de formado, nunca vi nenhum. Mas eles existem. Existem sim, tá bom? Não é cabeça de bacalhau. São doenças que por decorrerem, por nascerem, por terem origem em um tumor com taxa de em um tecido, perdão, por terem origem em um tecido que tem uma taxa de proliferação muito baixa, tem também uma origem do câncer muito baixa. Voltando lá para os nossos princípios básicos, quanto maior a proliferação celular de um tecido, maior a possibilidade de que uma dessas células que estão nascendo diariamente nasçam com alguma alteração genética e esse processo dê origem a algum tipo de câncer. É por isso que tumores decorrentes de, por exemplo, sistema nervoso central, cérebro e coração são mais incomuns, são mais raros, justamente porque esses tecidos têm uma taxa de renovação, uma taxa de replicação muito menor do que de outros tecidos, como tecidos de mucosa, de medula óssea, entre outros. Então não vamos nos ater a carcinomas e tumores primários do coração. Vamos falar de um outro cenário, de como o coração sofre em decorrência de outros cânceres. Isso pode acontecer de uma série de fatores. Primeiro, por uma doença metastática para o coração. Também uma entidade bastante incomum. Eu, pessoalmente, vi poucas vezes metástases que saem de outro órgão e se alojam nas cavidades do coração. Um exemplo de 2 ou 3 casos da mesma patologia foi do melanoma. Eu já tive alguns pacientes que tiveram melanoma metastático para o coração. Mas também uma entidade que toma pouco tempo da nossa dedicação, visto a sua apresentação bastante incomum. Não incomum, muito mais rotineiro na nossa prática é a toxicidade atribuída aos tratamentos do câncer para o nosso coração. Tratamentos em especial quimioterápicos e radioterápicos podem induzir insuficiência cardíaca. Isso é, eu posso fazer com que o meu coração bata cada vez mais fraquinho, mais prejudicado. E isso muito nos preocupa, porque insuficiências cardíacas graves, elas têm uma letalidade maior do que várias patologias oncológicas, do que vários tipos de câncer. Muitas das vezes a gente abre mão de uma série de tratamentos cardiotóxicos para tratar um câncer de mama, por exemplo, e a gente se depara com uma insuficiência cardíaca induzida pelo tratamento que tem uma letalidade, que tem uma probabilidade de matar aquele indivíduo muito maior do que o próprio câncer de mama. Isso também se aplica e merece atenção para a radioterapia do tórax, do mediastino especial. Crianças, jovens com doenças mediastinais, o protótipo clássico seriam os linfomas, e que são submetidos a quimio e radioterapia em idades mais juvenis, podem e costumam desenvolver disfunções miocárdicas, disfunções do coração num longo período de tempo. Aquele jovem, portanto, que se cura muitas das vezes de um linfoma primário do mediastino, pode aos seus 40 anos estar se apresentando com uma alteração cardíaca secundária a um tratamento de 20, 30 anos atrás. É por isso
que nós oncologistas precisamos respeitar, confiar demais nos nossos cardiologistas. Eles são fundamentais no acompanhamento do tratamento desses pacientes, permitindo sim que os nossos tratamentos sejam oferecidos de forma plena, buscando oferecer a cura daquelas doenças, mas nos dando também subsídios para que os nossos tratamentos não invoquem naqueles doentes uma toxicidade limitante no futuro. Pouco me adianta, se não de nada, oferecer uma cura para um indivíduo jovem de 20, 25 anos agora e fazer com que ele aos 35 anos não consiga fazer nenhuma caminhada porque ele tem uma disfunção miocárdica induzida pelos meus tratamentos. Hoje, ainda bem, já temos conhecimento das drogas potencialmente cardiotóxicas, temos ferramentas que nos auxiliam na predição de risco dessas toxicidades, na avaliação dessas toxicidades e também tratamentos que nos permitem reabilitar de forma mais precoce esses pacientes que outrora estavam fadados a uma insuficiência gravíssima. Mas nada disso substitui um bom aconselhamento cardiológico. Nada disso substitui a prevenção dessas toxicidades cardíacas induzidas pelo tratamento oncológico. Por isso, mais uma vez, gostaria de reforçar os meus parabéns a essa especialidade linda, tão nobre, que cuida do nosso coração. Obrigado por dividirem dia a dia o nosso ofício. Os nossos pacientes, não se esqueçam, precisam muito, muito de vocês. Tá bom? Obrigado por estar aqui conosco. Sigam-nos no Instagram Dr. Elgio Werneck, a mesma página no Facebook, lá no YouTube Câncer TV. Tá bom? É um prazer mais uma vez estar com vocês. Semana que vem nos vemos novamente. Um abraço. Você acompanha agora um lindo testemunho de amor. Um casal de Maringá, no noroeste do Paraná, estava com tudo pronto para o casamento que teve que ser adiado por conta da pandemia. Mesmo assim, eles não quiseram adiar o sacramento do matrimônio e começaram a nova família, seguindo a vontade de Deus. Foram 4 anos de namoro e muitas histórias para contar. Alan e Beatriz se conheceram em encontros e missões da igreja e, desde que começaram o relacionamento, se dispuseram a viver conforme o Evangelho. Em dezembro de 2018, o casal decidiu dar o primeiro passo para formar uma família. E dali em diante começaram os preparativos para o casamento. A celebração do matrimônio estava marcada aqui na paróquia Divino Espírito Santo. Depois de receberem o sacramento, o casal daria uma festa para aproximadamente 130 pessoas. Estava tudo pronto. Mas, por causa da pandemia do novo coronavírus, os planos precisaram ser adaptados, cada vez que surgia um novo decreto municipal. O que chama atenção nessa história é que o casal não pensou em cancelar ou adiar o sacramento. Afinal, dentro deles, havia a certeza de que, apesar das circunstâncias, aquela era a hora certa preparada por Deus. Quando tudo aconteceu, foi um baque, assim, de até colocar as ideias, expor as ideias do que a gente poderia fazer, o que poderia ser feito, mas aí o que a gente sentiu no nosso coração que era a vontade de Deus mesmo era casar mesmo nesse momento. Se a gente fosse adiar o sacramento, a gente teria duas circunstâncias que a gente poderia ter, né? A primeira seria a gente se juntar e levar uma vida de casados antes de receber o sacramento, deixar o sacramento para o ano que vem. Para a gente não fazia sentido nenhum, diante de tudo que a gente estava construindo, diante dos nossos sonhos e diante da circunstância de construir uma família tendo Deus como centro. A outra hipótese era adiar o sacramento e adiar o casamento, então a nossa junção ali de morarmos juntos. Para a gente isso também não fazia sentido no nosso momento do hoje, né? No lugar de uma igreja espaçosa e muitos convidados, a celebração do Alan e da Beatriz aconteceu em uma capela e puderam estar presentes apenas 20 pessoas. Todos usaram máscaras e mantiveram uma distância segura. No fim das contas, todas as preocupações e incertezas se diluíram
e os dois puderam finalmente ver a água se transformar em vinho. Foi muito bonito, porque acho que foi mais bonito do que a gente tinha planejado. De termos um encontro bonito com Deus ali, através de receber o sacramento, através da comunhão, que a gente teve a comunhão dentro da igreja. Ah, e os outros convidados? Bom, eles deram um jeitinho de aparecer e deixaram tudo ainda mais especial. Eu me senti muito amada mesmo, sabe? Mesmo não tendo... sei lá, mesmo achando que não tinha nada, eu tinha tudo, assim, então foi bem importante. As celebrações do dia de Nossa Senhora da Abadia, padroeira da cidade de Uberaba, em Minas Gerais, precisou ser adaptada e de forma online para seguir as orientações de segurança sanitária impostas pela pandemia. Foram 15 dias de muitas orações, fé e devoção à Nossa Senhora da Abadia, padroeira da cidade de Uberaba. Uma festa que foi marcada pelo distanciamento social e pelo silêncio, terminou de forma emocionante para todos os devotos. E o encerramento contou com a coroação da imagem da Abadia, feita de forma restrita e transmitida pelas redes sociais. O pároco e reitor do Santuário Basílica, Padre Alexandro Nunes, contou um pouco sobre a experiência de viver a maior festa católica da cidade de forma online. Foi uma experiência, claro, nova, ao mesmo tempo um pouco triste, porque a gente queria que todos pudessem participar. Por aqui passa centenas de milhares de fiéis, mas ao mesmo tempo nos ensinou muito a sermos solidários, rezamos por aqueles que sofrem. No encerramento foi feito o lançamento da festa de Nossa Senhora da Abadia de 2021, com o tema 140 anos de história, fé e devoção. A expectativa para o ano que vem é que não tenha coronavírus. Essa é a grande expectativa, que não precisemos usar máscara, que possamos celebrar com todo mundo aqui dentro do santuário, festejando aí nos atos da igreja, na praça. O Pauta Aberta de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Voltamos amanhã. Fique bem, fique em paz. Lembrando que você pode rever o programa Pauta Aberta e todas as nossas reportagens no nosso canal do YouTube. O endereço está aparecendo aí na sua tela. Tchau, até a próxima. Tchau.